Olá, estamos de volta para uma segunda parte nesta JE Talks Quem é Quem no setor segurador. Depois desta primeira parte, José Carlos Lourinho, vamos à conversa com mais líderes deste setor. Comigo tenho o Dr. Gonçalo Batista, diretor-geral da Inova Risk, e o Dr. José Monteiro, country manager da Coface. Sejam os dois muito bem-vindos ao Jornal Económico. Antes de mais, obrigado por serem juntado a nós. Duas empresas com áreas de especialização dentro do setor segurador. Eu começo pelo Dr. Gonçalo. Quais é que são os desafios concretos que empresas como a Coface e como a Inova Risk encaram, sendo especializadas em segmentos muito específicos, o caso da arte, o caso do crédito à exportação, de outro tipo de produtos que não estão, digamos, na esfera global das empresas de seguros? Sim, senhor. Muito bom dia. Obrigado pelo convite para vir falar sobre estes temas. Em relação a uma empresa como nós, com as características de nicho de mercado, como falou, existem alguns temas, alguns problemas principais que não são muito diferentes do resto da atividade seguradora, embora depois tenham as particularidades próprias dos nichos de mercado, não é? Um dos grandes problemas que começou no ano anterior e que subsiste este ano, que é a inflação, que nenhum de nós já estava habituado a viver sob um clima de inflação alta, né? Eu, por exemplo, trabalho há 25 anos e, portanto, a inflação alta é anterior a isso e, portanto, as pessoas até aos 50 e meio Eu não dos estaria 50, vivo nessa 50 altura. até as pessoas até aos 50 e muitos anos não têm vivência de trabalho num clima de inflação alta. Isso na parte dos custos, portanto, como em todas as atividades, ou a receita acompanha a inflação ou há uma deterioração das margens e, portanto, há dois tipos de produtos dentro dos que nós vendemos. Aliás, na generalidade do mercado, há produtos que são mais do género de preço fixo e é mais uma questão de uma medida de um aumento cego de preço que nem sempre é bem percebido pelos consumidores, mas que é mais fácil de executar, porque é mais uma medida de sim ou não, implementar sim ou não. Depois há os outros que são mais difíceis, porque obrigam a um trabalho de muito mais pedagogia junto dos segurados, junto dos intermediários, que tem a ver com o aumento dos capitais seguros, que são os seguros em que o custo está indexado ao capital. Para dar um exemplo, se eu seguro uma coleção de overdrive de 1 milhão de euros, é provável que ela no ano a seguir já valha 1 milhão e 50 mil, e, portanto, não o mesmo milhão, e nem sempre há proatividade dos próprios segurados para atualizar os capitais seguros, e, portanto, temos ali uma descompensação, Contenção de expectativas também. compensação de expectativas. A generalidade dos consumidores encara os seguros como um custo e não como uma proteção de risco e, portanto, não vê estas coisas como algo de decisivo nesse objetivo primordial que deveria ser a proteção de risco. É mais difícil porque obriga a consciencialização destes atores todos e esse processo demora tempo. E enquanto demora tempo, se esses ajustes não acontecem, há uma deterioração das margens, não é? E sempre, depois, à medida que vamos envolvendo dentro deste ciclo e que não sabemos se a inflação vai persistir mais no longo prazo ou se vai ser um fenómeno mais de curto prazo e reentramos dentro do objetivo dos 2%, não é? É o principal objetivo dos principais bancos centrais. Vai havendo alguma compensação, porque com a inflação vem também alguma subida dos preços das obrigações, que são o principal ativo financeiro onde as seguradoras investem, e, portanto, conseguem um pouquinho, dentro dos investimentos financeiros, compensar algumas perdas na parte da subscrição e da atividade. Depois, julgo que será um programa transversal a todos, mas se calhar ainda mais para quem, como nós, trabalha nisto de mercado, que é o programa da captação de talento, não é? O mundo vai se tornando mais complexo, não é? Há problemas que são importantes para gerir, enfim, se pensarmos nos principais problemas do mundo, as alterações climáticas, o envelhecimento da população e os problemas de saúde que daí advêm, se pensarmos nos riscos cibernéticos, em todos eles a atividade seguradora pode e deve desempenhar um papel importante na mitigação, na consultoria e depois na indemnização dos prejuízos, e para tudo isso faz falta mão de obra especializada, né? Não só mão de obra especializada que consiga captar mais tecnologia, para essa tecnologia dar melhores dados para as seguradoras conseguirem tomar mais risco, não é? Para dar um exemplo recente, que tem aparecido na imprensa nos últimos dias, no caso específico dos riscos cibernéticos, por exemplo, há uma tendência genérica do mercado segurador para se posicionar fora dos ataques de ransomware quando são motivados num contexto de guerra, não é? Portanto, se pensarmos na guerra da Rússia com a Ucrânia, um tema atual em que há Sim. muitos ataques de hackers para tentativa de influenciar ou causar perturbações nos países aliados ou nos países que estão a dar apoio. Tudo isso tem um grau potencial muito grande de risco sistémico, que é as seguradoras de um dia para o outro acordarem com
não um, não dois, mas milhões de sinistros ao mesmo tempo, e portanto, como não têm hoje em dia a capacidade financeira e os modelos de previsão ótimos para conseguir prever isso, vão-se afastando desse tipo de. Ou mesmo compreensão da tecnologia, mas Ou mesmo, já lá iremos. já lá iremos. Doutor José Monteiro, falávamos, sem fugir aqui um pouco do fio do contexto macroeconómico em que todas as empresas, e as vossas não são exceção, estão a operar, um contexto esse que se adivinhava de uma certa maneira em janeiro, que hoje já é outro cenário e daqui a uns meses será outro cenário ainda. Espera-se, por exemplo, que o Banco Central Europeu volte a subir uma última vez os juros ainda este ano e que possamos começar a ver já em 2024, no segundo semestre, ao que tudo indica, uma quebra nestas taxas de juros. Portanto, estamos a assistir a transformações muito profundas, de uma forma muito rápida, que se prolongam desde 2019, desde o início da pandemia, e que só verão fim quase 6, 7 anos depois. E neste compasso de tempo, como é que as empresas têm agido, como é que mudaram a sua forma de agir e como é que se estão a adaptar a circunstâncias que estão a mudar. Imagino que estamos a gravar esta conversa hoje, quando isto for para o ar, o cenário já será até outro. Seguramente, hoje vivemos desafios permanentes, incerteza, e é isso que estamos confrontados e temos que nos habituar e adaptar. Eu há pouco sorri quando se estava a falar da questão da inflação, porque eu sou do tempo ainda de haver taxa de juros de 20 e muitos por cento e inflação de 20 e muitos por cento. Portanto, já daqui a uns anos vivi esse período. A nossa economia geria isso de uma forma diferente, porque na altura tínhamos autonomia para a política monetária e cambial. Hoje estamos completamente vedados e, portanto, temos que gerir em função daquilo que todos os Estados-membros e que o BCE comanda. E, portanto, o tema da inflação é um tema importante, mas tem aspectos que são positivos e tem aspectos negativos. Por exemplo, na indústria segura, no seguro de crédito, tem um efeito positivo, que é faz crescer automaticamente a atividade das empresas, como nós tarifamos sobre o volume de vendas das empresas, obviamente que o risco também cresce, mas automaticamente o volume sobe. E a nossa realidade está sempre associada à sinistralidade, portanto, ao desempenho das empresas e haver ou não sinistralidade, haver problemas que a economia, a guerra, no caso da COFACE, que é uma seguradora que também faz a cobertura do risco político, e felizmente a exposição não era muito grande no que se refere a Portugal, nas nossas exportações para a Rússia e Ucrânia, não eram muito significativas e, portanto, conseguiu-se gerir, e inclusivamente como as sanções também são relativamente, enfim, Eficazes? não são tão eficazes quanto isso, porque 85% da população mundial não faz sanções à Rússia. E, portanto, são 46 países que fazem sanções à Rússia. Portanto, isto é um tema que levava aqui para uma discussão muito longa. E, portanto, Mas sentiu impacto na operação? não, nós neste momento, a nossa atividade está muito associada, enfim, à evolução da economia e à situação das empresas. Neste momento a sinistralidade, não, enfim, com a pandemia pensávamos que a situação poderia ser, podíamos viver uma situação grave, não o vivemos, porque houve os apoios dos diversos Estados às empresas e, portanto, moratórias e também injeção de dinheiro na economia que provocou a inflação. Não foi só a questão agora, a energia foi uma alavanca, mas a injeção de fundos que os Estados fizeram Mas para as populações o provocou, próprio fenómeno inflacionário começou antes da pandemia. claro, Havia indicadores que mostravam. que agravou, com essa injeção de fundos agravou, porque as pessoas ficaram com o dinheiro disponível e consumiram. E depois problema de oferta, problemas de procura. Portanto, nós, e como referia o Gonçalo, nós de facto estamos no nicho de mercado, estamos neste momento, enfim, a gerir um pouco o tema das taxas de juros, que elas estão a subir, tem impacto nas empresas, e portanto estimamos que poderá haver algum agravamento da situação financeira de algumas empresas no segundo semestre, princípio de 24, e vamos gerindo o risco. Enfim, fazemos análises macroeconómicas, temos os modelos de rating que ponderam e algoritmos que ponderam este tipo de situações e, portanto, vamos gerindo e dando tranquilidade aos nossos clientes no sentido de poderem vender com segurança e tentar informá-los da evolução da situação dos seus clientes, de forma a que eles não incorram em riscos acrescidos que também possam pôr em perigo a sua solvência, a sua qualidade e a nossa, como seguradora de crédito. Portanto, vivemos o tema, achamos que a inflação, enfim, é um tema que temos que estar confrontados e viver com ele, e seguramente vamos ultrapassar esta fase, enfim,
maior ou menor tranquilidade. Estou mais preocupado é com a questão fiscal, que é um agravamento muito grande para as empresas. Há pouco o Gonçalo falava na retenção de talentos. É difícil reter talentos porque a fiscalidade é brutal sobre as pessoas e as empresas que gerem emprego Últimos dados para- mostravam que dentro da UE, da zona euro, Portugal tinha a quarta ou quinta maior carga Sim, fiscal. é uma coisa, enfim, penso que isto é um tema que devia estar na prioridade da discussão pública, ainda por cima enfim, com os impostos indiretos e impostos diretos a crescerem da forma brutal como estão a crescer, se calhar era a altura de nos preocuparmos em dar liquidez às pessoas através da, No alívio fiscal, do alívio fiscal. Acho que isso faz muito mais sentido e depois cada um consumia como queria, que que é um efeito é ponto que isso importante. poderia ter na operação do setor segurador? Bem, de todos os efeitos positivos no rendimento disponível são sempre positivos, não é? Eu também pertenço aqui à mesma ordem de ideias em que o desagravamento fiscal tem muitas vantagens face a uma proliferação de apoios para tudo e mais alguma coisa, que é menos justo do ponto de vista fiscal, não é? Porque há até fenómenos da evasão fiscal que se tornam menos injustos se os impostos forem mais baixos. E depois falava-se aqui um pouco da carga fiscal ser muito alta, e eu julgo que se compararmos com outros países, há países onde a carga fiscal é igualmente alta, mas o que é devolvido à sociedade é bastante mais significativo do que é em Portugal, não é? Aqui sentimos que temos pouco em troca, temos, enfim, não querendo Sim, transformar isto um aumento da receita fiscal não se traduz necessariamente em melhores serviços num aumento do públicos, investimento público. em mais proteção, em mais reformas, nada disso, não é? Portanto, parece que caminha tudo no sentido negativo. Respondendo à pergunta, pronto, as seguradoras vão muito à lei da macroeconomia, não é? E, portanto, tudo o que seja bom do ponto de vista económico tem sempre uma repercussão positiva. Pergunto aos dois, porque também no setor segurador, muitas vezes fala-se já no seguro de vida como quase um equiparado ao plano poupança-reforma, que pode ser cobrado ainda em vida. Eu pergunto se neste contexto em que as poupanças geram muito pouco valor, o rendimento disponível continua abaixo daquilo que seriam os parâmetros desejáveis, se nota uma procura, um aumento na procura, neste caso, pelos serviços que as vossas empresas oferecem. Aqui o Gonçalo é capaz de estar mais à vontade no tema, que nós não fazemos Sim, seguro de vida. sim. É só Sim. eu diria, como consumidor e como português, como cidadão, Não falando especificamente estou mais do preocupado seguro de vida. e digo às minhas filhas é que o seguro de vida é importante, naturalmente, o crédito de habitação, mas isso, enfim, se a pessoa só Porque isoladamente. há contribuintes, tal como há empresas que encaram muitas vezes aqueles seguros que são obrigatórios por decreto como uma despesa, não como um investimento que Sim, lá está. aí que este do vida é obrigatório, faz o crédito, tem que o fazer e ponto final, que o banco faz o chamado cinto e suspensórios. Faz a hipoteca, faz o seguro de vida. Eu diria que as pessoas se calhar têm que se preocupar muito é com os temas dos PPR, que eu acho que é fundamental, gerir poupança, porque com o sistema que nós temos, o sistema fiscal e o sistema de segurança social que nós temos, eu estou convencido, enfim, as contas, depois o político lá está naquele momento, conta uma história, de um ano para o outro passa de 20 anos, digamos, a capacidade do sistema conseguir fazer o pagamento de pensões passa de 20 para 30, nunca sabemos bem a realidade. E como estamos num país em que a realidade às vezes é uma coisa, enfim, muito. Eu acho que as pessoas devem, e aí se calhar o Gonçalo, eu pelo menos faço, porque acho que o PPR é uma defesa que as pessoas devem ter, porque o nosso sistema, a continuar assim, e ser uma estratégia de longo prazo, é capaz de ter dificuldades em 20, 30 anos. Sim, Gonçalo, interrompeu-me, pedimos desculpa. não tem importância, o contributo é importante. Em relação aos seguros de vida, nós também fazemos bastante mais seguros para empresas do que para individuais, e nos individuais fazemos só para uma certa gama de consumidores, onde isso se calhar se reflete menos, porque é nos colecionadores de dados. Ah, pronto, acho que a questão não pode ser analisada do ponto de vista isolado e tem que ser combinada com as outras componentes do rendimento disponível. De forma generalizada, houve no último ano uma perda de salário real, houve também o aumento das taxas de juros, que vai ser um peso extra nas famílias em termos de custo do crédito à habitação, e portanto acho que esses alívios
pequenas aspirinas para a dor de cabeça, mas não se traduzem em mais rendimento disponível, não se traduzem numa maior procura de seguros nesta fase em que as pessoas estão muito numa de contenção de custos. Em relação ao que se falava também, sim, dos PPRs, é importantíssimo haver benefícios fiscais num contexto onde todos sabemos que Portugal tem problema de concorrência. Benefícios fiscais associados à apólice de seguros, nomeadamente. Sim, já existem, por exemplo, no contexto das empresas, e hoje em dia acho que a maior parte das boas empresas, pelo menos, fazem dentro do pacote de benefícios que dão para os seus colaboradores, portanto, atribuem uma parte extra de dinheiro para um plano de um PPR que a pessoa depois pode resgatar na idade da reforma, ou nos casos em que estava a falar, dentro de algumas condições, podem resgatá-lo antes para Sem grandes penalizações. sem grandes penalizações. Falou num pormenor que interessa no caso da Nova Risco, a questão dos seguros para a arte, seguros para créditos, são duas especializações bastante diferentes, mas lá está, como dizia no início, dois nichos dentro de um setor que tem em Portugal imensos players, é um setor dinâmico, ainda que muitas vezes discreto. Como é que tem evoluído o negócio neste último ano? Quais são as perspectivas de crescimento dos vossos dois negócios neste próximo ano? Imagino que essas previsões a um ano sejam hoje em dia mais difíceis de fazer do que eram quando se fazia um business plan a contar com 5 anos para a frente, que já não é uma prática tão comum. Sim, são difíceis, mas temos que fazê-los, né? Porque vivemos disso. Enfim, pensando nos nossos principais 3 segmentos, empresas de serviço, empresas de indústria e os tais colecionadores de arte. Há mais colecionadores de arte em Portugal? Sem dúvida, é uma tendência que se vai acentuando. As pessoas veem na arte como um ativo, não só como um objeto do qual gostam bastante, mas também como um ativo financeiro. Acho que alguns dos nómadas digitais que vêm para cá trazem. Trazem. Temos, sim. Aliás, temos uma. E obras de arte digitais? Também estão seguradas? Ainda aparece muito pouco em termos de massa segurável. As obras de arte digitais aparecem pouco. Há sim um fenómeno que não tem a ver com isso, que é uma bastante maior porcentagem de compra de arte online, que é uma tendência que se tem vindo a atuar principalmente junto da população mais jovem, e isso tem vindo a facilitar que os mais jovens também vão comprando mais arte, porque estão mais afastados dos circuitos mais tradicionais. Se pensarmos numa perspectiva de longo prazo, tem tido valorizações bastante interessantes e, portanto, é visto também como um bom ativo. Não é o ativo refúgio que é o ouro, mas à sua dimensão vai também representando um bom papel na diversificação do risco quando pensamos nas nossas poupanças, e, portanto, uma procura crescente. Em empresas de serviço vemos uma grande dinamização de investimento estrangeiro e há hoje em dia, enfim, ainda no outro dia o relatório, creio que passa a publicidade de Ernst & Young, que Portugal tinha sido o 6º país em número de projetos de investimento estrangeiro, e estamos a falar em números absolutos. E os outros países do top do ranking eram grandes países, grandes economias europeias e mundiais, e portanto, se pensarmos em termos relativos, somos se calhar o número 1, e há muitos projetos de localização para cá que antes iam para países como a Índia. Hoje em dia Portugal afirmou-se como uma alternativa bastante credível para esse género de serviços, alguns de mais valor acrescentado, outros de menos, e portanto alguns mais a ver com a parte informática, estatística, atuariado, outras mais de digitalização de processos puro e duro e, portanto, eliminação de tarefas administrativas. Esse tem sido um segmento muito forte. Na indústria há depois uma disparidade muito grande entre as indústrias mais modernas, que conseguiram reinventar e que conseguiram exportar, e as outras que têm muita dificuldade de crescimento neste contexto mais global. Mas eu acho que o mix é positivo, e depois em particular dentro dos segmentos que nós vendemos mais, que são os seguros de responsabilidade civil, a procura tem aumentado bastante, quer por via de uma maior consciencialização de risco, que é o trabalho da formiguinha que todos os atores vão fazendo no dia a dia. E por outro lado também a globalização trouxe alguns benefícios. Hoje em dia, se eu for um programador informático e quiser fazer um software para uma grande empresa, não fazer publicidade, mas uma grande empresa da IT internacional, eles vão me obrigar a fazer um seguro de responsabilidade civil para os erros que eu possa cometer e que lhes possa ter impacto financeiro, e portanto tudo isso vai trazendo um crescimento para o mercado, e nos nossos nichos felizmente não temos razão de queixa, muito antes pelo contrário. E nós, enfim, o crescimento, em princípio, prevemos que o país continue com o crescimento, ainda que ele dependa muito do A turismo. Comissão Europeia reviu em alta o crescimento português para este ano. Mas muito impactado por causa do turismo. Sim. A componente turismo tem um impacto de facto muito forte. Mas não há como fugir a essa fatia da nossa economia. Mas nós exportamos, continuamos a exportar bem a indústria têxtil, o calçado e... Exportações já representam 50% do PIB. Só em termos de cobertura de risco de crédito, os grandes exportadores, sei lá, a Auto Europa não faz cobertura de risco pelo tipo de negócio que tem.
mas sei lá, uma Navigator, por exemplo, uma Solvena, enfim, que são empresas que exportam muito, fazem essa cobertura de risco. E como a procura existe, a procura está a acontecer e estão em crescimento, portanto a tendência é para as seguradoras acompanharem. Aqui o tema é acompanharem o risco dos clientes deles nas diversas economias, pela tipologia de cliente, enfim, dependendo da sua dimensão, e por isso nós estamos, como estamos presentes em cerca de 100 países, temos uma gestão de risco local que permite ir acompanhando as empresas e tentando de alguma forma gerir o risco o mais possível, com informação detalhada, com informação atualizada, muito atualizada, e vamos fazendo essa gestão e, portanto, enfim, crescendo as exportações e com a tal inflação o crescimento está assegurado. E poderá o crescimento ainda ser maior, se também começar a aparecer alguma sinistralidade, tem impacto no preço e, portanto, aí temos um efeito preço. Porque o efeito de volume na nossa atividade tem tendência para fazer reduzir a taxa. Sim. Portanto, havendo mais volume, reduz a taxa, porque provoca um volume maior e sendo a sinistralidade um pouco menor, consegue-se fazer essa gestão. Ainda que, como referiu, o seguro de crédito é um nicho em Portugal, porque o português, portanto, o empresário português, a maioria das nossas PMEs, o risco, penso eu que nós em Portugal preocupamos em vender e não, PMEs e, essas e não tanto constituem em a cobrar. esmagadora maioria do tecido empresarial, tirando Exatamente. 3 ou 4 ou 5 grandes players exportadores. Tirando as exportadoras, as tais da indústria de têxtil e o calçado, têm muita experiência já de muitos anos de exportação e os incobráveis, bastantes, em algumas situações. Existe essa cobertura, mas tendencialmente nós estamos num mercado que tem bem, 150, 200 mil empresas com condições de fazer essa contratação e no mercado são 4.000, 4.500 apólices. Portanto, está a ver a dimensão, o que há ainda para fazer. E eu já cá estou, enfim, há uns anos, o mercado vai crescendo, mas não tanto, por exemplo, como em Espanha, quando nós comparamos o nosso mercado com o mercado espanhol do ponto de vista de seguro de crédito, o mercado espanhol é muito maior. O próprio setor exportador é mais diversificado. A cultura do empresário é diferente. A taxa de penetração é bastante maior nos próprios seguros. É muito maior porque é uma cultura diferente Ou seja, da nossa. a economia é 6 ou 7 vezes maior, mas a dimensão do mercado segurador é muitos múltiplos acima disso, nestes nichos de mercado. E, portanto, o nosso trabalho é tentar divulgar, tentar criar parceria, no sentido de esses parceiros poderem também Mudar o mindset. capilarizar e mudar o mindset dos empresários. José Monteiro e Gonçalo Batista, chegamos ao fim do nosso tempo para esta segunda parte. Muito obrigado aos dois por Foi um estarem prazer também. e um gosto. Prazer. Muito obrigado. O gosto foi nosso, muito obrigado. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Como sempre, todos os programas da JTV estão disponíveis para ver sempre que quiser em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.